Bolsonaro concede perdão ao deputado Daniel Silveira, mas em 2018 já foi contra a medida. A reportagem é de João Vitor Rocha. Apesar de ter concedido perdão ao deputado federal Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro já manifestou no passado ser contra a medida. Durante evento de formatura na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em novembro de 2018, Bolsonaro afirmou que não daria o benefício a condenados e presidiários quando assumisse a presidência. Ainda em novembro de 2018, já eleito, Bolsonaro publicou nas redes sociais que se houvesse indulto para criminosos naquele ano, certamente seria o último. As falas do presidente, no entanto, vão de encontro a entendimento até de ministros do STF. Em 2019, já no governo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que é prerrogativa do presidente da República conceder o indulto. Durante julgamento no STF naquele ano, Moraes tratou o benefício como ato de clemência. Esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições de contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Para a deputada Janaína Pascoal, o perdão dado agora por Bolsonaro a Daniel Silveira se justifica diante do que chamou de ilegalidades cometidas pelo STF na análise do caso. Além dos vários problemas formais, tem muitos problemas materiais. Foi um julgamento, sem nenhuma sustentação na lei, sem nenhuma sustentação na Constituição Federal. E diante dessa desproporcionalidade, ganha legitimidade o presidente da República para conceder a graça, que muito embora seja algo bastante incomum, tem previsão no ordenamento jurídico. O senador Lazier Martins avalia que o Congresso precisa reagir diante das últimas decisões do Supremo. Eu venho sustentando há várias semanas que o senhor Alexandre de Moraes, que é o campeão em ilegalidades ultimamente, administrativas, inclusive por comandar esse inquérito ilegal já há quase 3 anos, ele precisa se submeter ao processo do impeachment. E podemos até apanhar esse último pedido, entre os 13 ou 14 que estão lá na gaveta da Secretaria do Senado, podemos pegar esse último, que é da autoria do próprio advogado Paulo Farias, que é o advogado do Daniel. Pegamos esse, vamos passar pela mesa do Senado, conforme manda a Lei 1079, e do que decidir a mesa do Senado, conforme diz a lei, seja rejeitando ou seja acolhendo, qualquer decisão cabe recurso para o plenário. E vamos levar para o plenário pelo menos uma vez na vida, já que nunca antes aconteceu coisa semelhante de julgar-se o ministro do Supremo Tribunal Federal. A desproporcionalidade citada pela deputada Janaína é fundamental. A Constituição, ela induz a um equilíbrio de forças, e não há um equilíbrio de forças, o Supremo, 10 ministros contra um deputado discutindo uma prerrogativa parlamentar. Assim, essa desproporcionalidade. Esse assunto sempre é discutido no Congresso Nacional e ganha o equilíbrio. É o exemplo Código de Defesa do Consumidor, que considera o consumidor hipossuficiente quando ele disputa com o poderoso que é o dono do local de venda. Então se criou a inversão do ônus da prova para dar equilíbrio. E é assim, o presidente Jair Bolsonaro cumpre o que ele falou. Quando ele publica lá que não gastaria a tinta azul dele para fazer a anistia, ele se referia a bandidos. E não se trata de bandidos. Trata-se de um debate político sobre prerrogativas parlamentares. E o presidente da República usa uma prerrogativa rara, sim, eu acho que tem que ser rara. O presidente não pode sair por aí dando graça e anistiando a todos, mas ele cumpre naquela publicação quando ele diz que não contraria o povo, e não está contrariando.
O presidente está recebendo apoio por essa decisão, que admito é rara, sim. Microfone, Amanda, por favor. Amanda, microfone, para comentar mais sobre o caso do Daniel Silveira. Agora sim, vamos lá. Voltei. De novo, vou repetir, eu não vejo essa comoção entre o povo, não houve atos, não houve manifestações, não houve protestos, a única comoção que existiu foi a comoção nas redes sociais entre os aliados do presidente Bolsonaro. Vocês estão me ouvindo? Acho que está cortando um pouquinho, né? Pode continuar. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão que foi muito clara, por 10-1. E eles entenderam que houve um excesso nas declarações, um excesso inadmissível, crime nas declarações do deputado Daniel Silveira, que não estão cobertas pela imunidade parlamentar, porque é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. E ainda pregou agressão contra ministros do Supremo Tribunal Federal. De novo, foi uma decisão por ampla maioria, 10-1. Quando o presidente Bolsonaro, no dia seguinte, vem e concede essa graça ao deputado Daniel Silveira, na prática ele rasga a decisão do Supremo Tribunal Federal e diz que ele entende diferente, que ele entende que foi ferida a liberdade de expressão, mas não cabe ao presidente Bolsonaro interpretar as leis. O processo sequer transitou em julgado. Quem tem que fazer isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão é uma decisão revisora. É como se o Poder Executivo, o presidente Bolsonaro, se comportasse como uma decisão, como uma instância revisora ao Poder Judiciário. E ele finalmente cumpre aquela ameaça de setembro de 2021, né, por ocasião daqueles protestos, quando ele diz que não cumpriria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. O que ele faz na prática é não cumprir uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ou seja, da instância máxima da justiça. Isso é um desrespeito a um poder que é livre e independente. E ao decidir isso antes do processo transitado em julgado, isso ainda acumula e fere ainda mais a prerrogativa e a independência de outro poder. E na sua fundamentação, ao dizer que houve uma comoção social, que não houve, obviamente, é mais uma das muitas mentiras do presidente da República, e ainda dizer que ele não concorda com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, de novo, ele afronta e fere a independência de um poder. Por isso, o Supremo vai ter que se debruçar sobre a fundamentação dessa graça concedida pelo presidente da República, porque, como disse a professora Heloísa Machado aqui da FGV, o poder de discricionariedade na concessão de graça é amplo, mas não é pleno. Ela precisa se assentar sobre critérios concretos e objetivos da lei, de impessoalidade, de moralidade, que, resta claro, não foram atendidos desta feita, porque é um aliado próximo do presidente da República e porque o critério não é objetivo. Qual é o critério objetivo da concessão dessa graça? Não concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal? O que a gente tem aqui é a escalada, mais uma vez a escalada de uma grave crise institucional às vésperas de uma eleição muito polarizada. Então, a gente volta para um momento muito grave, né, de afronta, de confronto, de conflito entre os poderes que pode desencadear uma crise ainda maior. Eu vejo com muito pesar e com muito temor a gravidade do momento que se instalou a partir de ontem no país.